As bênçãos de Deus se renovam a cada manhã. Deus tem coisa nova para você. Ele quer te abençoar. Independentemente da circunstância. Independentemente da situação. Deus tem coisa nova para você. E Ele estará contigo quando todos te virarem as costas. Hoje nós vamos falar sobre jargão. Pregador, mas o senhor anda falando tantos jargões. E aí? Meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Este trabalho é um trabalho de evangelização e também um trabalho de ensinamento, vos trazendo princípios cristãos para que você possa aplicá-los no seu dia a dia e ter prosperidade. E estes princípios cristãos vão te abrir caminhos e em situações você vai se ver em algumas dificuldades na vida, porque a vida tem dessas coisas. Nós passamos mesmo por luta, por adversidade. Ninguém está livre de passar por tudo isso. Mas é nesse momento que um direcionamento divino ou um princípio cristão vai lhe indicar a saída. Então, esse é um trabalho também motivacional, de autoajuda. Nem sempre o pregador vai estar lá contigo para falar, filha, desse jeito. Então você vai ter que estar conectado com o céu, com Deus, e saber o caminho certo para seguir. E, na verdade, o jargão, da minha parte, ele é um princípio que eu vos trago sempre repetindo, uma técnica de ensinamento para que você possa assimilar e se lembrar. Tipo, Deus não resiste a um rosto molhado, a um joelho dobrado, um coração quebrantado, e você vai tocar o coração de Deus. Os olhos de Deus são como tochas de fogo, que veem todas as coisas. Deus está vendo tudo. Ele sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. Mas se Ele sabe, então por que Ele não faz nada? Deus está fazendo tudo o tempo todo. O interesse é seu. Se você precisa, por que você não pede? Então, eu vos trago alguns ensinamentos, alguns princípios, e vou sempre repetindo para que você entenda e assimile. Aleluia! E aplique na sua vida pessoal, no seu dia a dia. A palavra de Deus como uma bússola, que é um instrumento de navegação, para lhe mostrar o caminho. Deus, ele tem resposta e tem vitória para você, mesmo ante as dificuldades na vida. Os princípios de prosperidade. Agradecer é um princípio de prosperidade. Na multiplicação de pães e peixes, Jesus agradeceu. Então seja grato. Fale com Deus. Se você quer que aconteça diferente, faça diferente. A semeadura. Deus, ele observa a sua semeadura. Deus não é bobo. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Então, preocupe-se com a sua semeadura. Preocupe-se com a qualidade da sua semente. Comece a semear coisas boas na vida de outras pessoas e aquilo vai voltar para você. É um princípio de prosperidade. Quer receber? Faça pelo outro. E assim,
O mundo gira, a fila anda e ciclos se encerram. Pessoas vivem repetindo ciclos. Parece que não aprende nunca. Enquanto não aprender, Deus não para de te ensinar. A vida não para de ensinar. A vida nos ensina muitas coisas, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos dá direção e nos dá ensinamento. Deus nos ensina muita coisa. E Deus tem muito para entregar para você. Deus tem muito para entregar nas suas mãos. Aleluia. Testemunhos existem para serem contados. Mas a pergunta é: até quando você vai viver contando o testemunho dos outros? É tempo de viver o teu testemunho. É tempo de contar vitória. É tempo de viver o extraordinário. Você é filho do milagre, chamado para viver o extraordinário. Tempo de viver milagres, tempo de viver o milagre extraordinário. Eu estou falando sobre jargão, eu estou falando sobre princípios que você precisa assimilar. Eu estou falando sobre ensinamento bíblico. Aleluia. Eu creio no teu milagre. Você também crê? Se você crê, receba. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Glória a Deus, é um princípio também. Deus está trabalhando. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Se você faz o bem, no momento certo, Deus vai te retribuir o bem que você fez. E se alguém não soube valorizar, sim, porque gratidão revela caráter, se alguém não soube dar valor ao bem que você fez, aquela pessoa ali Deus vai tirar da sua vida. São quando os ciclos se encerram. Novos ciclos surgirão. E Deus vai tirar pessoas mesmo, pessoas ingratas, pessoas traiçoeiras, invejosas, fofoqueiras, gente que você não pode confiar e que você até confia. E quando você confia, você quebra a cara. E Deus tira essas pessoas das nossas vidas e traz novos ciclos, novas pessoas, novos horizontes, novos cenários. E você vai agradecer e falar: Deus, obrigado pelo aprendizado. Eu sei que eu sofri na mão daquele amigo, daquela amiga, na mão daquele cônjuge, né? Sofri com aquela pessoa, mas foi ensinamento, eu aprendi muita coisa. Daí quando alguém se aproximar de você com intenções duvidosas, você vai entender que deve se afastar, ou não dar muito crédito a determinados tipos de pessoa, determinado tipo de cidadão ou cidadã. Se afaste. Em algumas situações, você vai precisar se afastar. E outras situações, Deus vai tirar. Você vai sentir falta daquela pessoa, ou daquela situação, daquele momento. Mas não reclame não, se preocupa não. Deus está trabalhando. Ele viu o que você não viu. Ele ouviu o que você não ouviu. Ele viu quando se ajuntaram em reuniões para projetar o mal contra você. E aí Deus tirou, você reclamou. Muita gente murmura. Agradeça, porque foi aprendizado e Deus tirou mesmo. Faz parte da vida, meus irmãos. O problema é que nós ficamos grudados no problema ali e não queremos soltar. E esse problema muitas vezes vem em forma de pessoas, vem em forma de circunstâncias difíceis. Parece que o céu está caindo na nossa cabeça e a gente está ali grudado no problema, não quer soltar. E Deus quer fazer algo novo por você. Eis que vou fazer uma coisa nova, estou fazendo, você não percebeu ainda? Ter sensibilidade para entender o trabalhar de Deus.
Deus trabalha para os que nele confiam. Glória a Deus. E Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, o milagre acontece. Não se assuste com as dificuldades. As dificuldades fazem parte do processo. Aleluia. É assim mesmo, a vida é desse jeito. Mas as dificuldades fazem parte do processo que precede a colheita. Se você desistir na primeira dificuldade que aparece, você não vai estar lá para colher. Outro vai colher no seu lugar. Mas o que é teu, Deus vai entregar na tua mão, porque a tua bênção tem o teu endereço. Aleluia. Já já nós vamos ler a Bíblia ali. E não pule etapas. Respeite o processo para viver o propósito. Aleluia. Viva cada momento intensamente como se fosse o último. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Valorize aqueles que estiveram com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E respeite essas pessoas, dê o valor necessário. E muitas não vão estar ao seu lado mesmo. E tudo isso faz parte do processo. Então não murmure, não reclame porque alguém não está mais do seu lado. Mas valorize aqueles que estenderam a mão a você quando você mais precisou. Muitas pessoas até aceitam o teu sucesso, até um determinado ponto, e muitos não vão aceitar que você prospere mais do que eles. E não vão ter estrutura para se alegrar com a sua colheita, com as suas vitórias, com a sua bênção. E tá tudo certo, Deus tira. A pessoa se foi, então, saiu dos seus caminhos. Então pare de reclamar. Ah, mas eu tô tão solitário. Tô tão solitária. Que saudade daquela pessoa. Apego, meu irmão. Muitas vezes nós nos apegamos. E temos aquele sentimento de propriedade, sentimento de posse. É meu! E muitas vezes não é porque nós amamos a pessoa. E quando não valorizamos e aquela pessoa sai das nossas vidas, quando nós vemos aquela pessoa com outra pessoa. Tipo o marido que não valorizou a mulher. Quando a mulher arruma outra, aí ele lembra que ama. E vai chorar, vai falar com Deus, vai se desesperar. E falar, Deus, traz de volta. É meu. E na verdade ninguém é de ninguém. Esse é um problema no meio do povo religioso, nas igrejas. Parece que as igrejas, quanto mais pentecostal, mais tem esse costume. O que Deus ajuntou, que não separe o homem. Tem que viver junto, se lascar junto, morrer junto. E se o homem for o marido agressor, não larga dele não, fica lá apanhando. E eu sempre falo, quando a pessoa vai dessa para melhor ou para pior, não sei. Depende da situação ou do testemunho de cada um, né? Quando a pessoa está lá no cemitério, aonde só restam as memórias e a saudade. Nesse momento, muitos pastores que te deram mau conselho, não larga não, fica aí apanhando, até o homem tirar a vida da mulher. E aquele que deu esse conselho não vai lá nem levar uma flor. Não vai nem lá num dia de finado, não quer nem saber da sua história, né? Só quem vai é um filho, às vezes que ficou órfão, ou um pai, uma mãe que sente a falta do filho, da filha. E casos de feminicídio, e não é só mulher que perde a vida, não. Nós estamos vendo hoje em dia por aí, né, nos dias atuais, muitas esposas tirando a vida de esposo por interesse financeiro, arruma outra amante, né? Arruma um amante, arruma outro. E aí, não quer o marido, mas quer o dinheiro do marido. E acha a solução para ele é tirar a vida do companheiro. E nós vemos um monte de casos, muitos casos policiais, aí, em páginas policiais, desse tipo de coisa que acontece.
E acontece também no meio dos crentes. Você não vê a flor de lis? E aí? Então, às vezes você acha que vai encontrar o amor da sua vida dentro da igreja e você encontra o fim. Então, meus irmãos, é preciso orar e saber muito bem o que nós queremos, pedir a Deus que nos livre dos problemas de golpe, de adultério, isso aí não dá certo, triângulo amoroso, isso aí não dá certo. Ore, peça a Deus para que te livre disso. Nós não estamos livres de encontrar pelo caminho os laços do diabo, do inimigo. Ele vai fazer de tudo para te desvirtuar, para te tirar do foco, que é Jesus, para te tirar do caminho, vai usar pessoas, né, para tentar sabotar a tua vida espiritual, mas você só recebe se você quiser, meu irmão. O golpe tá aí, cai quem quer. Você não é obrigado não a cair no golpinho do Satanás. E muitas vezes o diabo vem em forma de um sorriso bonito, um batom vermelho, um perfume cheiroso, uma roupa bonita, uma fala macia, né? Ou aquele homem bonito. E você vai ter que ter a sensibilidade para entender o que está acontecendo, né? No mundo espiritual. Glória a Deus. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer que aconteça diferente, faça diferente. É um princípio de prosperidade a semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer colher algo bom, comece a semear coisas boas. Fazer o bem, sem olhar a quem. E você vai receber a vitória e Deus estará trabalhando. Sabe por que ele vai te honrar? Porque Deus não é bobo. Deus não se deixa escarnecer. Não se engane. Porque muitas vezes nós achamos que enganamos a Deus e nós nos enganamos a nós mesmos. A coisa é muito séria. Ah, pregador, mas eu não acredito eu não creio desse jeito, não acredito dessa forma. Eu estou falando de Bíblia. Você acreditando ou não, se preocupe com a tua semeadura, com a qualidade da sua semente. Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Lágrimas, momentos de dificuldades. Muitas vezes você vai ter dificuldade pelo caminho mesmo. E as dificuldades fazem parte do processo que precede a colheita. E se você desistir na primeira dificuldade que aparece, você não vai colher nada. Você só não vai colher se não semear. Ah, é o jargão. Sim, são princípios que fazem parte do ensinamento para que você assimile e se lembre no seu dia a dia. Então comece a semear. Porque você só não vai colher se não semear. Porém, preocupe-se com a qualidade da tua semeadura, com a qualidade da tua semente. Porque a semente importa muito e é um princípio de prosperidade. Se você quer receber o bem, faça o bem. Quer receber dinheiro? Bastante dinheiro? Comece a semear. Comece a ajudar quem precisa. Comece a fazer o bem, trabalhar, né? E vai voltar para você no seu salário do final do mês. Se você é um bom funcionário, quando você for receber, o patrão vai olhar assim, não, eu gostei desse funcionário aí, vou pagar ele muito, vou aumentar o salário dele, porque esse aí merece. Você está entendendo como é que é as coisas? É um princípio de prosperidade. Se você tem uma empresa ou uma empreiteira, faça com excelência o teu trabalho. E você sempre vai ter fregueses, pessoas que vão vir até você porque vão gostar do seu trabalho. A semeadura. E muitas vezes suando a camisa mesmo. Tudo isso faz parte. Os que semeiam em lágrimas, mesmo com dificuldade,
colherão com alegria, com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Que é uma semente preciosa, uma semente de valor. Você precisa ser uma pessoa de valor, começar a semear sementes de valor, fazer o bem sem olhar a quem. Se você faz o bem, se você está ali semeando a preciosa semente, com muito valor, com muita dignidade, aleluia, andando e chorando, que às vezes nós vamos chorar mesmo, nem tudo são flores pelo caminho, você vai passar por momentos difíceis, e daí faz parte do processo que precede a colheita. Glória a Deus. Aquele que leva a preciosa semente chorando, andando e chorando, voltará sem dúvidas com um cântico de alegria, trazendo consigo os teus molhos ou a sua colheita. O tempo de cantar chegou. Sim, porque há tempo para tudo. Há tempo de semear e tempo de colher. O tempo que nós passamos por adversidades na vida acontece. Tem tempo para tudo. Mas o tempo de cantar chega também. O tempo da colheita chega também. Então, eu estou aqui trazendo este vídeo a você para vos trazer princípios de ensinamentos cristãos para que você possa assimilar, né? Mesmo com jargões, sei lá como é que fala. Mesmo com jargão, meu irmão, trazendo-vos os princípios, que você vai lembrar do jargão, vai lembrar do princípio, é assim que eu vou fazer. Porque o pregador nem sempre vai estar lá do seu lado. Mas nós estamos aqui, né, no celular, falando a palavra de Deus, trazendo vídeos motivacionais com ensinamentos bíblicos cristãos para que você possa aplicar na sua vida e receber a vitória. E Deus quer te abençoar com muita simplicidade, porém com sinceridade e honestidade, procurando ser o mais esclarecedor possível, com uma linguagem simples e direta, para que você receba a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus.